E o Agricultura BR traz em destaque agora algumas perspectivas sobre a safra atual, tanto em relação aos resultados para a lavoura de soja, que ainda que tenha algum tipo de redução nas estimativas de produção, principalmente por conta das perdas no Rio Grande do Sul. O Brasil vem para uma safra recorde mesmo, com números próximos ou em torno de 150 milhões de toneladas. E vamos falar também a respeito das expectativas em relação à segunda safra brasileira de milho, também vindo provavelmente para uma safra recorde. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora pela internet, ao vivo, com o Rafael Costa, ele que é diretor de negócios e insumos da ADM e participa conosco. Rafael, obrigado pela sua participação. E olha só, a segunda safra brasileira de milho deve ter uma colheita recorde. Claro que se o clima ajudar, se tivermos um bom desempenho, o potencial de safra é muito bom, mesmo com um cenário de que alguns estados, principalmente Paraná e Mato Grosso do Sul, vão cultivar maior parte dessa safra fora da janela ideal, e isso aumenta o risco aí dessa cultura. Eu quero saber de você como que isso reflete nos negócios da ADM, principalmente relacionados à comercialização. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, ouvintes do canal. Um prazer falar com vocês. Realmente, Fabiano, as expectativas são muito boas, né? Nós temos uma área recorde, né, para a produção de milho no Brasil. Realmente, especialmente no sul do MS e no Paraná, nós temos uma boa parte do cultivo sendo implementado um pouco fora da janela ideal. Inclusive, hoje, dia 15 de março, seria, teoricamente, o fechamento de janela ideal para a maioria dos estados, né? E na esteira disso, a comercialização ela segue um pouco mais travada do que em anos históricos, né? Isso apresenta desafios, né, para o nosso caso, que é conectar os produtores ao consumidor final. Acaba ficando um prazo mais curto, né, entre você conectar as compras, preparar toda a logística de movimentação para os corredores de exportação e fazermos as vendas no mercado consumidor final, né? Então, a gente tem em torno de 20% desse mercado de milho segunda safra comercializado até o momento. Historicamente, essa comercialização ela anda um pouco mais avançada, né? Mas a gente ainda é otimista, tem perspectivas de uma safra grande e a gente espera que, com o tempo, o produtor rural brasileiro, né, e o mercado internacional eles encontrem um ponto de convergência, né, para que a gente possa fazer a comercialização e ter tempo de descer com esse produto, essa produção, para os principais corredores de exportação e atingir os principais mercados importadores. Rafael, aqui no Brasil, a segunda safra de milho está bem atrasada a sua comercialização. Isso é também por conta das incertezas que o produtor tem em relação ao seu trabalho de campo. E esse atraso, né, ou uma comercialização mais lenta, melhor dizendo, já vem com a soja. Há um grande volume de soja ainda a ser comercializado nesta safra, que é uma safra recorde, uma safra muito cheia. Como é que isso tem afetado tanto as atividades de esmagamento quanto também de embarques da ADM, uma vez que nós sabemos que as expectativas para este ano é de elevação desses números aí com a empresa? Perfeito. São motivos um pouco distintos que têm atrasado, na minha visão, a comercialização de soja e de milho. De milho, sem dúvida, o que você comentou, o fato de se ter uma incerteza de qual seria a produtividade, a produção total, faz com que os produtores, principalmente nessas regiões que estão mais atrasadas, tenham uma certa cautela adicional, né, para vender. E na soja a gente vem vendo historicamente o preço em reais caindo ao longo do ano, né, o que tem feito com que os produtores tenham vendido de forma mais lenta, né, esperando preços melhores ou no final da janela de colheita ou no segundo semestre, como ocorreu em anos anteriores, né? Cada ano é um ano, isso depende muito, né, de uma série de fatores, então os produtores têm aguardado um pouco mais para negociar a soja também. O desafio, quando a gente tem uma comercialização um pouco mais antecipada, facilita as programações. Então você consegue comprar, fazer a programação de embarque, fazer a programação de vendas de farelo e óleo, né, e você consegue ter um pouco mais de tempo para planejar todo esse cronograma. Com uma comercialização mais lenta na soja,
Isso tem gerado um pouco mais de desafios para nós entre o tempo de fazermos a compra, programarmos as vendas de farelo e óleo, programarmos esses embarques e fazer o processamento. Mas, no geral, a gente tem em torno de 35% da safra brasileira comercializada. As coberturas para tanto o esmagamento quanto a exportação estão chegando próximos de maio, de forma geral, né? Então, a gente ainda tem uma certa condição de se planejar e programar os esmagamentos e a exportação. O desafio começa a ficar daqui para frente, né? Se a comercialização não andar na velocidade com que o esmagamento e a exportação andam, né? Pode ser um desafio um pouco maior para o Brasil, como um produtor de soja, de farelo e de óleo, se programar para atender as demandas mundiais. Rafael, em relação em relação à atividade e principalmente sobre o atraso na colheita da soja, né, ela traz uma série de fatores. Esse que nós já falamos sobre o campo, né, o atraso da soja, colheita da soja, faz com que também a semeadura do milho ficasse para mais tarde fora da janela. Em relação ao aspecto geral de comercialização, nós temos um line-up de portos que está bastante cheio, os navios estão chegando, estão ficando em fila, o que significa que estão pagando diárias. E isso reflete também sobre os prêmios pagos pela soja nos portos brasileiros. Você acredita que este cenário perdura até quando? A gente tem uma situação de line-up bem crítica em Paranaguá, em específico, né? Nos demais portos existem line-ups, mas acredito que estão em linha com o que a gente tem de histórico. Por um lado, o atraso na safra ele permitiu com que a colheita avançasse um pouco mais forte no Mato Grosso, depois ela viesse para o restante do Centro-Oeste, agora no Sul. Então, isso também ajudou a equilibrar os custos de frete, de forma geral. Então, teve esse lado, de certa forma, positivo, né? Mas, sem dúvida, hoje a gente tem um gargalo onde todos os principais estados produtores e exportadores estão direcionando volumes para a exportação. Em Paranaguá, especificamente, a gente enxerga 35 a 40 dias de tempo de espera, né? Que as empresas têm que fazer um trabalho de organizar isso e ir reduzindo ao longo do tempo, porque vai ficando insustentável. Não é muito inteligente você ter todo esse tempo de navios, sendo que existe uma cobrança diária por espera dos navios. Então, acredito que para dentro de abril, talvez maio, a gente tenha uma situação um pouco mais organizada em Paranaguá. E nos demais portos, eu acredito que as coisas tendem a continuar caminhando relativamente bem, né? Salvo algumas exceções, alguns períodos mais chuvosos ou outro, eu acredito que nos demais portos a gente tenha um cenário mais organizado.